O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, apresentaram a Jesus um homem mudo, que estava possuído pelo demônio. Quando o demônio foi expulso, o mudo começou a falar. As multidões ficaram admiradas e diziam: nunca se viu tal coisa em Israel. Os fariseus, porém, diziam: é pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios. Jesus percorria todas as cidades e povoados, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade. Vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelo Evangelho anunciado, sejam os nossos pecados cancelados. Amém. Caríssimos irmãos, antes de tudo, nosso boas-vindas a todos e a cada um de vós que estáis hoje aqui na Basílica, Santuário e Paróquia de Nossa Senhora de Nazaré, do Desterro. Queremos acolher de modo especial os que estão nos acompanhando pela Rede Nazaré de Televisão e pela Rádio Web Basílica de Nazaré. Sejam todos bem-vindos, sintam-se à vontade no Santuário da Rainha da Amazônia. Domus Dei et Porta Coeli, Casa de Deus e Porta do Céu, a Casa da Mãe de Misericórdia. Caríssimos, nós estamos acompanhando nesses dias leituras retiradas, ou melhor dizendo, nós estamos acompanhando na primeira leitura das missas destes dias, destas duas últimas semanas, e pelas próximas duas, perfazendo um mês, leituras retiradas do livro do Gênesis, que Gênesis em grego significa as origens, o princípio, contando agora, nestes últimos capítulos, nesta última semana, a epopeia, a saga dos patriarcas da antiga aliança, Abraão, Isaac e Jacó. E hoje nos deparamos com Jacó. Jacó que tinha fugido da terra de Israel, da terra para a região da Mesopotâmia, no atual Iraque. Lá ele vai constituir família, vai se tornar um criador de ovelhas, vai adquirir o seu próprio rebanho, tem seus filhos. Casa-se com as irmãs Lia e Raquel, tem as concubinas, tem como concubinas as escravas de suas esposas, e com essas 4 mulheres ele vai gerar uma clã que vai dar início ao povo de Israel. E hoje vemos ele retornando para Israel, ou melhor, na época ainda, Canaã, e tem que se deparar com o seu irmão com o qual havia rompido, Esaú. E nesse interregno ele se depara com este homem misterioso com o qual ele passa a noite lutando. Este homem que nós vamos ver que não é um homem, é o próprio Deus. Daí e que Israel é vencido por ele, embora com muita dificuldade.
Ele ainda vai dizer que não conseguiu vencer Israel. Na verdade, Israel foi vencido. Afinal de contas, ele levou um golpe que saiu mancando, como nós vemos. E ele diz: lutei com Deus e sobrevivi. Justamente o nome Israel em hebraico, Israel, significa Deus lutou. Então nós temos dois tipos de luta com Deus, essencialmente. Ou nós lutamos contra ou a favor. Sem ou com Deus. Até aquele momento, Israel, ou melhor, Jacó, lutou sem Deus. E muitas vezes contra a vontade de Deus. E isso acontece demais nas nossas vidas. Na minha vida, na sua. Nós costumamos querer colocar a nossa vontade à frente da vontade de Deus. E aí nós sabemos as consequências. Nos damos mal, porque optamos pelo errado e batemos com o rosto, com a cabeça na parede. Vimos o que quando tanto Abraão como Isaac não esperaram em Deus, como eles se deram mal e como eles tiveram problemas. Então nós devemos nos perguntar: nós estamos lutando com Deus ou contra Deus? Se nós estamos lutando com Deus, tudo dará certo. Se nós lutamos contra Deus, nada feito. Ou como dizem os jovens, não tem combate, não tem jogo, como diriam os futebolistas. A pergunta fica aí para você: lutamos com Deus ou contra Deus? No Evangelho nós vemos Jesus que vai continuando a sua missão, curando, libertando, salvando, redimindo. Ele vai sanando os doentes, exorcizando os endemoniados, anunciando o Evangelho da Boa Nova. Enquanto o povo acolhe Jesus, os fariseus, que deveriam ser os primeiros a fazê-lo, porque são entendidos na lei de Deus, nas Escrituras, são versados nas Escrituras, que para eles iam apenas até o Antigo Testamento, não reconhecem Jesus como Cristo e Messias. E pior, ainda caluniam Jesus dizendo que ele está de conchavo com o demônio, de combinação com o demônio. Por isso, diziam os fariseus, que ele conseguia expulsar os demônios. Olha só. Olha que ousadia. Os fariseus olham Jesus com olhos maus. E até o bem que o Senhor faz, eles interpretam malignamente. Muitas vezes nós enfrentamos essas situações na vida, de fazermos o bem e de pessoas interpretarem nossas ações de maneira má. Então nós devemos ter muito cuidado com os maus olhados de fato. Alguém diria que a pessoa tem que os fariseus teriam um olhar distorcido sobre Jesus, porque tudo que Jesus fazia era interpretado por eles de maneira maliciosa.
Então nós temos que ter cuidado também para não fazer isso com os outros, né? Você pensa muito no... estão olhando com maus olhos o que eu faço. Tudo o que eu faço, distorcem. Tudo o que eu faço ou digo, interpretam de uma maneira errada, ou contrária ao que eu queria dizer, me causando problemas. Mas será que você já não fez isso também? Então é um perigo. É um perigo nós interpretarmos mal as ações dos outros. A pessoa está fazendo bem e nós atribuímos uma intenção maliciosa. Está fazendo isso porque quer agradar, quer chalerar, quer bajular. São Paulo diz na Epístola a Tito que para os impuros tudo é impuro. Nós temos que ter cuidado com os nossos olhares, cuidado com as nossas interpretações, muito cuidado para não cometermos injustiças. Veja que os fariseus foram tão injustos com Jesus que, sendo ele o Filho de Deus, atribuíram suas obras ao demônio. E isso é um perigo. Devemos evitar julgamentos precipitados. Muitos falham por isto. Muitos. E se equivocam, né? Que é pior. Tem um olhar tão distorcido que faz o correto passar por errado e o errado passar por correto. Transforma um defeito seu, por menor que seja, numa coisa grande e fecha os olhos para o defeito do outro, que é grande, transformando numa coisa pequena. Então veja que é realmente um modo falho de agir, de pensar. Procuremos purificar o nosso olhar, porque Jesus disse que se o nosso olho, que os olhos são a luz do corpo, se os olhos são trevosos, quão espessa e grossa será a treva do nosso coração. Então devemos estar atentos. E hoje nós vivemos um momento da nossa história em que todos suspeitam de todos. E isso não é bom. Se comete exageros, muitos exageros. Se fazem coisas precipitadas, acusações descabidas, distorcidas da realidade. E depois, quando a luz realmente se faz, se vê o erro que se cometeu em julgamentos precipitados, e aí já é tarde, o estrago está feito. Então nós devemos pedir a Deus que ilumine o nosso olhar, tire as trevas do nosso coração e dos nossos olhos, para que nós vejamos as coisas como elas são. Isso se dá muitas vezes por quê mesmo? Porque nós queremos lutar contra Deus. Isso mesmo. Nós queremos lutar contra Deus e não lutar com Deus. Então, meus irmãos, vamos fazer um exame de consciência e cada um pergunte a si: como está o meu olhar? Por que eu estou vendo as ações do irmão assim? Porque tudo que ele faz eu maldo, eu olho maliciosamente. Também podemos questionar: e por que você tem esse olhar mal sobre mim? Será que nada que eu faço presta? Será que nada que eu digo tem valor? O que está havendo? Qual que é o problema? Me diga. Então estejamos atentos para não estarmos lutando contra Deus
e para que não atribuamos ao mal o bem que ele não faz e ao bom a maldade que ele não cometeu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.